Então vamos lá, né, meus amigos? Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite da Cris e do Pedro Paulo, mais uma vez, para estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho a respeito da doutrina espírita, enquanto pesquisadores da mesma, né? Porque nós temos aí um arcabouço de conhecimentos. Está falando direitinho? Nós temos um arcabouço de conhecimento e então a gente vem aqui falar um pouquinho das pesquisas que nós fazemos, né? A gente vem explanar, como diz Emmanuel, a gente vem pregar os cartazes de Cristo. Essa é a nossa missão aqui. E eu estou muito feliz porque a Cris falou que é um dia especial, aniversário da casa, que aumenta a nossa responsabilidade, mas que a espiritualidade ela está para a gente poder fazer um estudo bem legal para vocês, tá? Então hoje a gente vai falar da força libertadora do Espiritismo. E essa frase, essa afirmação é para tocar o coração de cada um da forma que mais confortar. Aonde o Espiritismo nos trouxe essa força? Foi na certeza de que a morte não existe, foi no consolo de uma carta para uma mãe que perdeu um filho ou alguém que perdeu um ente querido, foi no momento de dor que nós conhecemos a doutrina espírita, ou ainda no momento de amor. Nós fomos chamados a conhecer e a estudar a doutrina por amor. Então, cada um, a força do Espiritismo vai tocar de uma forma, né? E eu gostaria que cada um fizesse essa reflexão, aonde a doutrina espírita está trazendo essa força e levasse daqui para reforçar no dia a dia, tá? E assim, como eu comentei, a doutrina espírita ela é gigantesca. Então, nós tínhamos que escolher uma base para falar desse tema. E a base que nós trouxemos foi a Revista Espírita. Porque a Revista Espírita é uma fonte enorme de conhecimento, mas ainda pouco pesquisada, pelo que a gente percebe, né, Cris? A gente não fala muito da Revista Espírita. Então, eu trouxe um texto que foi ditado por um médium, que chama Sr. Alfredo Didier, né, que tem o título Alegoria de Lázaro. Vocês vão entender por que Alegoria de Lázaro. O que tem a ver a Alegoria de Lázaro com a doutrina espírita? Tem uma passagem que está em João 11, versículo 38, que Jesus trouxe Lázaro à vida terrena. Ele trouxe ele do sepulcro. A irmã de Lázaro, que era muito querido, Lázaro, ele era muito querido de Jesus. E a irmã, muito triste, muito infeliz com a situação, foi pedir a Jesus que trouxesse Lázaro à vida. Então ela se aproxima de Jesus e diz que Lázaro estava morto por 4 dias e que com certeza já estava mal cheiroso, que Jesus trouxesse a vida de Lázaro, né? Esse é um dos milagres que Jesus fez. Por que nós relacionamos isso com a doutrina espírita? Porque é isso que a doutrina espírita ela faz na vida da gente. Ela chama a gente para o que é eterno, para o que é verdadeiro, para seres imortais que somos. Então, quando Jesus se desloca para atender a irmã de Lázaro e retira ele do sepulcro, é o que ele já fez com a gente há mais de 2000 anos atrás e refez quando ele enviou o Consolador prometido. Seria nos retirar do mundo, da vivência materialista, que ainda nos encontramos muito distraídos com os prazeres da terra. E Jesus recobre a nossa confiança. Vem para a vida terrestre, vem para a vida espiritual. Entende que essa vida terrestre é só um momento de aprendizado. É só um momento de trabalhar os nossos sentimentos, que são ainda bem sensoriais. E aí, eu gostaria de fazer um grifo
na Gênese, encontra algumas descrições, algumas interpretações do que foram os milagres de Jesus. Cris, se você passar na setinha, você não precisa sair. Na Gênesis explica, né? Porque nós sabemos que Jesus ele não fez um milagre. O Lázaro ele não estava morto. Ele estava ainda ligado ao cordão de prata. Então, o que Jesus fez? Jesus recobrou a vida do Lázaro, que estava ali, entre aspas, dito como morto. Item 39 e 40 explica essa passagem, como eu coloquei ali. Em razão da poderosa vontade do Cristo e de seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retomasse a vida, reintegrando seu perispírito ao corpo físico. Fez voltar o corpo, o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispírito ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos tais. Como nós trabalhamos com ciência, com explicação, eu quis trazer isso para vocês entenderem, né, de forma grifante, que Lázaro não estava morto. Na passagem, a irmã comenta com Jesus que ele cheira mal. Mas quem garante isso? Porque ele já estava 4 dias dentro do sepulcro. Então, isso tudo foram sugestões que foram deixadas na Bíblia, né? E nós, enquanto estudiosos da doutrina espírita, temos que ter isso em mente. Não houve um milagre, houve um recobrar do corpo físico que ainda não estava morto. Eu estou falando isso porque eu apresentei esse estudo lá no Leal e tinha algumas pessoas mais novas que ficaram com essa dúvida, porque entenderam que Lázaro estava morto e teria que se ressurgir, né, do mundo dos mortos. Só que nós sabemos que isso não é possível. A alegoria ali é que a gente saia do sepulcro, saia do materialismo e recobre a nossa consciência. Pode passar, Cris. Aí a gente faz um paradoxo com uma analogia com o mito da caverna, descrito por Platão, aonde muitos seres ficavam dentro daquela caverna e não queriam reconhecer a luz, né? Ali na figura, ela está exemplificando bem. Eles estão de costas para a claridade, que a gente pode entender como a doutrina espírita, e de as imagens que eram projetadas. E quando alguns seres saíam dessa caverna e convidavam as outras pessoas para conhecer a luz, vem, aqui fora existe um mundo diferente, algo a ser conhecido. E essas pessoas que faziam esse convite eram tidas como loucas. Vejam se não tem uma comparação com a doutrina espírita. Assim, não digo que por aqui, mas em outros lugares, quando a gente afirma que a morte não existe, que existe comunicação entre os planos físico e espiritual, muitas pessoas interpretam a gente mal, acham que nós estamos imaginando. Por isso é tão importante a gente ter a base da doutrina, a codificação em nossas mãos, para a gente poder levar as pessoas, né? Mesmo porque durante todas as palestras, ou estudos, ou rodas de conversa dentro do centro espírita, a gente sempre ouve que quem a muito foi dado, a muito será cobrado. E a doutrina espírita, né? Iniciando pelo Livro dos Espíritos, é um presente que a espiritualidade nos deu. Nós temos o prazer, a felicidade de conhecer esse livro maravilhoso, que liberta a gente de tantas dores, de tantas amarras, ainda do plano espiritual. Pode passar, Cris. Dando seguimento. Não, esse aí é o Pão Nosso.
Dando seguimento, Emmanuel, ele sempre traz afirmações muito fortes, né? Então, ele fala nesse capítulo do Pão Nosso, Sempre Vivos, que ele usa os espíritos usam a palavra mortos só para a gente entender, porque a nossa inteligência ela ainda está limitada para alguns verbos e adjetivos da espiritualidade. Então, ele diz nesse texto que ele usa mortos por convenção, para um entendimento melhor do que eles querem nos dizer. Mas Emmanuel ele traz um ponto muito importante para nós, que ele fala que o verdadeiro morto é aquele que morreu enquanto espírito. Aquele que não quer ver, que não quer enxergar o que há além dos muros do materialismo. A gente está sempre falando do materialismo porque o Livro dos Espíritos, né, a base da doutrina espírita foi trazida para nós num momento ainda de muito materialismo, onde tem até uma passagem do Dr. Bezerra de Menezes que ele tem uma discussão com o materialista e ele diz para a gente, o Dr. Bezerra diz que quando o materialismo confortar uma mãe que perdeu um filho, aí ele ia virar um materialista. Porque a gente, quando a gente reencarna e o véu do esquecimento ele cai sobre nós, é muito fácil a gente se distrair com os ocorridos do planeta Terra. Então, por isso que a gente tem que trazer à tona esse tema. Parece assim, falar de materialismo é uma coisa tão recorrente, tão banal, mas vira e mexe a gente esquece disso e quando vê, a gente já está, de certa forma, conduzindo os nossos assuntos para o materialismo. Por isso que é tão importante a gente recobrar isso, recobrar a nossa verdadeira essência. Espiritualmente falamos, apenas conhecemos um gênero temível de morte, o da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que imaginam a estrada da insensatez e do crime. O que a gente fala, assim, existe algumas condições humanas que nos fazem cair com frequência nessa questão que o Emmanuel está dizendo, que é a questão do orgulho, do egoísmo. Segundo as leituras que nós fizemos, essas são as maiores chagas da humanidade. Porque quando você é orgulhoso, você só consegue pensar em você, na sua própria casa, nos seus próprios filhos, sendo que tem uma humanidade inteira por aí precisando e necessitando de ajuda. É outro chamamento da doutrina espírita muito importante, né? Que a gente diz que fora da caridade não há salvação. Então, essa caridade, que nem sempre é material, às vezes é ouvir alguém, sentar com alguém, doar de nós para alguém, doar o nosso tempo. Se nós estamos trabalhados e baseados no orgulho e no egoísmo, nós não somos capazes de realizar essas atitudes. Então, Emmanuel diz que morto é aquele que tem a consciência morta, aquele que não está desperto para a vida espiritual. Pode passar, Cris. O próximo capítulo que a gente vai falar é de Espiritismo e Liberdade. Está no livro Intervalos. Esse livro também é pouco conhecido, eu conheci ele há pouco tempo. Ele traz lições assim importantes para a gente. Não é um livro muito grosso, mas assim, conhecimentos necessários. O que ele fala para a gente do Espiritismo? É indubitável que o Espiritismo, na função de consolador prometido pelo Cristo, veio aos homens, sobretudo, para libertar a treva do espírito. Vejam que todo momento a doutrina espírita ela é categórica em dizer: vamos trabalhar o espírito, vamos trabalhar o que é verdadeiro. Às vezes a gente, mesmo quanto espíritas, né, tem tanto medo de morrer, quanto na verdade a gente deveria, entre aspas, ter medo de viver.
Porque se a gente quer saber como vai ser a nossa morte, é só a gente olhar como está sendo a nossa vida. Não tem milagres na transição. Nós vamos vivenciar no plano espiritual o que nós estamos trabalhando e melhorando aqui no planeta Terra. Surpreenderíamos, acaso, a nova revelação procedendo à maneira de um louco que dinamitasse um cais antigo à frente do mar, sem edificar antes. Um cais novo que o substituísse. O que Emmanuel está querendo dizer para a gente aí? Que nós já recebemos essa base através do Evangelho de Jesus, mas ainda não demos conta. Então vem a espiritualidade para explicar algumas passagens, algumas não, né? A maioria das passagens do Evangelho. Por quê? Não tem como a gente atracar o nosso navio novo num cais antigo, num cais sem conhecimento, num cais que não se preocupa com o verdadeiro alimento para a alma. Pode passar, Cris, por favor. Isso. Mortos-vivos. Assim como o princípio geminativo da semente é colocado na cova do barro para desenvolver entre os vírus microscópicos que constituem a terra, o espírito humano é situado no vaso da carne. Nós estamos na carne para trabalhar os nossos sentimentos ainda muito sensoriais. Nós ainda não conhecemos, não reconhecemos o que é o amor. Então, nós somos colocados dentro desse vaso, desse invólucro corporal, para aprender e trabalhar o verdadeiro amor. Porque, através dos livros e dos conhecimentos da doutrina espírita, nós vemos o quanto os espíritos superiores entendem amor diferente do que nós entendemos. Eles não se preocupam com o amor mais próximo, um amor que agrada. Eles se preocupam com o amor como um todo. Todos somos irmãos perante o nosso Pai Criador, né? O dono do universo. O espírito ainda não terminei de ler, Cris. Entre as forças celulares que tecem o corpo, a fim de criar as qualidades sublimes que o erguem em definitiva gloriosa imortalidade. O nosso corpo, ele é sagrado. Ele é um templo criado por Deus. No final de semana, nós tivemos a oportunidade de ver algumas células funcionando no nosso corpo, né? Porque não é um tema que todos temos curiosidade, mas se a gente pesquisar aí na internet, a gente vai ver o quanto milagroso é o nosso corpo, o quanto cada célula está no conforme criada por Deus. Então, o que a gente vem trazer com esse comentário? Que a gente precisa cuidar desse vaso sagrado que foi entregue a nós. Às vezes nós não entendemos, né? Porque algum companheiro que vem aqui tecer um comentário fala, não, aos vícios terrestres, eu não vou nem citar algum para não ficar coisa generalizada. Mas por quê? Porque os vícios em exagero, eles fazem mal para o nosso corpo. Eles não fazem bem ao veículo que Deus nos emprestou. Então, por isso, alguns alimentos devem ser consumidos com medida. Alguns comentários devem ser evitados por nós, porque eles vão interferir diretamente no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. E nós sabemos que quando esse corpo se acabar, o que vai ficar configurado para nós é o perispírito. Por isso é tão importante cuidar dele. A seguir, a gente fez um paralelo entre antes da doutrina espírita e após. É uma continuação desse livro Intervalos, né, desse capítulo 20, que a gente consegue visualizar a diferença.
Porque antes da gente conhecer a doutrina espírita, a gente ainda era muito humanizado. E assim, né, gente? A gente está falando assim a título de estudo, porque nós sabemos ainda que ainda estamos em condições animalizadas, ainda vemos condições muito animalizadas lá fora, como a guerra. Nós não estamos aquém desses acontecimentos. Vamos dizer que aqui a gente já está trabalhando com os planos regenerados, né? Que é isso que a doutrina espírita vem propor. Então, o ser humano, antes de conhecer a doutrina, era muito instintivo, né? Ficava naquele círculo vicioso de alimentar, de beber, de dormir e procriar. Quantas vezes nós, ainda que conhecendo a doutrina espírita, não nos pegamos nesse círculo vicioso? A gente acorda, esquece de fazer um agradecimento a Deus pela vida, por mais um dia estarmos aqui. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estar entre nós? Nós descobrimos um dado... Nós não, eu, porque era uma coisa que eu realmente não sabia. Um dado alarmante aqui no final de semana com o senhor Levindo, que eu acho que vale a pena a gente reforçar, né? O Covid, ele assustou e desesperou a gente com todas aquelas mortes que nós vimos. Foram 4 milhões de mortes em 1 ano e 6 meses de pandemia. Mas em questão de aborto, em 2021, nós tivemos 22 milhões. 22 milhões de aborto no ano de 2021. Então, nossa, eu estou falando, estou até arrepiando. Como que nós temos que ser gratos por acordar mais um dia? Porque quantos irmãozinhos estão tentando vir à vida e não estão tendo a oportunidade? E para muitos esse tempo já está se esgotando. Então, assim, 5 vezes mais as mortes da pandemia. Às vezes nós não entendemos, né, o que a pandemia veio mostrar para a gente. Eu acredito que, como nós somos ainda muito sensoriais, né, ver aquelas cenas que nós vemos, foi para causar, foi para incomodar, através desse número que o senhor Levindo trouxe para a gente de forma brilhante no sábado. Então, como a gente está num período de valorização da vida, eu acho que valia a pena abrir esse parêntese. Então, as pessoas que não, nós, enquanto não conhecimento da doutrina espírita, obedecemos automaticamente às ordens da natureza. Esse quadro, ele serve para nos recobrar a nossa atenção para isso e reforçar o que a doutrina espírita está dizendo todo dia. Após a codificação, nós recordamos que o tempo, em nome do Senhor, segue os passos da infância e a senectude, aproveitando na criação do elevado destino que cabe atingir. Nós entendemos que se hoje nós já estamos com 30, 40, 80 anos aqui no plano físico, encarnado, é uma infância perante a eternidade que o Mestre nos ofereceu. Nós entendemos que esse minuto, ele é valioso e precioso para o nosso aprendizado. Então, nós temos que aproveitar. A gente desperta e vive. Desperta. O que significa despertar? Acordar o que está dormindo, sair da inércia e viver e trabalhar para a essência. A gente aprende e serve. Porque quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente entende que irmão não é aquele que está na nossa casa, que vizinho não é aquele que mora ao nosso lado. A gente aprende, como naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que onde Jesus fala, né, para os apóstolos ali que dizem que a mãe dele está chamando, a gente se pergunta, como Jesus perguntou, quem que é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todos aqueles enquanto humanidade. A gente levanta e caminha. Ouçamos o Cristo e acompanhemos. É um exercício muito difícil
mas é interessante a gente fazer na medida que a gente der conta, claro. Quando a gente for tomar uma atitude que trouxer dúvida, a gente se questionar: Jesus agiria dessa forma? É o que o Emmanuel está dizendo para a gente ali. A gente ouve e acompanha o Cristo. Por quê? As horas que abriram as rendas do berço, descear-te-ão as portas do túmulo. O que ele quer dizer ali? Que quando a gente recobrar a nossa consciência no plano espiritual, o rancor, o remorso da nossa inércia aqui no planeta Terra, ele vai ecoar. Ele vai ecoar em nosso sentido. Então, é para a gente aproveitar essa oportunidade, do berço ao túmulo. Por quê? Porque cada dia, cada experiência, cada pessoa que entra no nosso caminho é para nosso crescimento. Seja para a gente aprender ou ensinar. Pode passar, Cris. Por favor. A gente trouxe outro texto da Revista Espírita. Esse texto ele é muito interessante. Ainda em João, né? Assim, a gente vê nas passagens de João o quanto de confidência, né? O quanto de entrelaçado João era com Jesus, porque foi o discípulo que mais viveu com ele. Então, assim, nas palavras dele, a gente entende de forma, assim, vamos dizer, amorosa o que Jesus quis ensinar. As palavras de João, elas são muito bonitas, elas passam muito amor para a gente. Tem uma passagem de João que está lá no capítulo 5, versículo 23, que ele diz o seguinte: essa parte, esse texto da Revista Espírita é uma explicação de João para o que o João falou na Bíblia. Por isso que a doutrina espírita é apaixonante. Às vezes não, na maioria das vezes nós não entendemos, aí eles vêm e explicam para a gente de novo. A passagem fala o seguinte: eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O que muitas pessoas interpretaram ao pé da letra? Que Jesus ia voltar, que Jesus ia se materializar, que Jesus ia falar com a gente, como nós estamos conversando agora. E o que João veio explicar através desse texto? Ele veio explicar que a gente não tem que tomar as coisas no pé da letra. Por que a gente faz isso ainda na Bíblia? E torna o entendimento mais difícil. Ele quis dizer que Jesus ele ia ecoar, os ensinamentos deles iam ecoar na nossa vida, como fazem até hoje com a doutrina espírita. Tem uma parte muito importante dessa revista que eu destaquei para nós, é que ele reforça o quanto a gente ainda encara a vida como uma festa perpétua. As palavras de João são fortes nesse texto, por isso que eu coloquei alguns comentários. Como nós alimentamos os nossos prazeres sem interrupção, como ainda é tão mais importante a gente ficar alimentando um prazer sensorial do que, às vezes, separar uns minutos para ler uma obra. Nós ainda não entendemos o quanto as obras espíritas, o quanto essas páginas, elas são bálsamos de clareamento para a gente. Do mesmo modo que essas almas mundanas brilharam como uma luz que não era própria, o que ele quer dizer aqui? Às vezes a gente perde muito tempo em construir castelos, casas enormes, casas maravilhosas, mas que não tem o evangelho lá dentro. Nossa, olha, a gente às vezes olha uma construção, as paredes estão lindas, mas não fala ali dentro do que é a essência. Ele faz esse chamamento para a gente, desse servir, de viver com Jesus.
durante a sua curta passagem terrena, e dela nada restou de útil, nem para os semelhantes e nem para as próprias pessoas. Nós trabalhamos, nós às vezes deixamos os nossos filhos ou familiares para poder dar o material, dar o que está faltando, dar uma alimentação maior. E não está errado trabalhar aqui. O meu trabalho no planeta Terra, ele é financeiro. Ele é um trabalho que fala de finanças. A gente tem que tirar também esse mito de que está errado a gente construir riqueza. Não é isso. Mas nós temos que entender que se nós trabalhamos muito, nós temos que dedicar um tempo de qualidade para o nosso filho, para falar do Evangelho. Eles conhecem ou reconhecem as passagens? Aí, quando a doutrina espírita vem e traz a sua força libertadora, ele faz o seguinte comentário, João, na Revista Espírita: felizes os que, não tapando voluntariamente os ouvidos, sairão do seu egoísmo. Olham como que tudo que a gente lê na doutrina espírita fala de egoísmo. Como fariam os mortos de seus sepulcros, e daí por diante realizarão os atos da vida verdadeira, a do espírito, se desembaraçando dos entraves da matéria, como Lázaro fez o seu sudário à voz do Salvador. Por que nós trouxemos Lázaro? Porque Lázaro, ele se desenrolou do sudário, que era aquele pano, né, que cobriam os mortos na época de Jesus, para serem colocados nas cavernas, né, nas grutas ali. Eles eram enrolados no sudário. Então, o Lázaro, ele se desenrolou desse sudário através do chamamento de Jesus. Por isso que nós fizemos essa comparação, para que a gente possa fazer isso também através da oportunidade dos ensinamentos que a doutrina espírita está trazendo para nós. Possam eles... Não tem problema. Estou acabando já. Possam eles, esses pobres escravos da matéria, sacudir o topor que os impediu de ver e compreender até hoje, que possam estudar com sinceridade, a fim de que a luz divina, penetrando a sua alma, dela expulse a dúvida e a incredulidade. O que a gente fala na doutrina espírita? Que não basta a gente só vir aqui e ouvir uma palestra. A palestra é um mecanismo de curiosidade. Por isso que a gente expõe os textos que a gente fala, para a gente chegar em casa, ler e poder conversar com os nossos com propriedade. Por que a morte não existe? Por que você conversa com os mortos? Como assim? Então, nós temos que ter propriedade para responder. Então, João, ele faz um chamamento para a gente, para que a gente possa estudar. E para concluir, com Missionários da Luz, a gente vem dizer o que a doutrina espírita, o que o espiritismo significa para a gente enquanto cristãos. Ao espiritismo cristão cabe, atualmente no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhes as características veneráveis de consolador da humanidade. Preciso também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. Não adianta a gente ficar falando que a doutrina espírita veio para consolar, para libertar, se o nosso coração ainda está preso, ainda está amarrado. Não adianta. Só a gente ficar tendo a doutrina como consolador prometido. Parece que é uma coisa que está distante, que veio para consolar os erros que nós ainda insistimos em estar. A morte física não é o fim.
ela é a continuação do que vivemos aqui. Isso não é novidade para a gente, mas vale sempre a gente destacar. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais. Esse negócio de que morreu, virou santo, na doutrina espírita não existe, né? Nós sabemos o quanto somos responsáveis por cada atitude que nós realizamos aqui no planeta Terra. Ao seu influxo... isso já li. Quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida terrena. Nós, apesar de um tempo curto, estamos com uma oportunidade grandiosa. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade dessa encarnação, na certeza de que nunca é tarde para conhecer, para absorver e principalmente para tentar aplicar algumas das condições da doutrina espírita. Nós sabemos que não é fácil para ninguém, mas a gente tem que pelo menos tentar ler uma página e tentar exercitar uma frase, tentar pelo menos elevar o nosso pensamento no bem, para que a atmosfera do planeta ela comece a caminhar para uma melhora, porque é isso que a doutrina nos ensina. No mais, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom, muito prazeroso falar de Jesus. Eu espero que eu tenha me feito entender. Se alguém quiser trocar alguma ideia, pode ficar à vontade, fazer um comentário. Nós estamos aqui para isso. Se a gente não souber, a gente pesquisa e traz uma próxima oportunidade. Que o Mestre Jesus abençoe a nós todos. Muito obrigada.